Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, uma iniciativa da Carry On, empresa da qual eu sou CEO, e uma empresa que preza por cuidar de quem cuida da gente, cuidar dos profissionais da saúde, dos estudantes e das instituições, das pessoas que trabalham nas instituições. A gente cria diversas soluções. Temos um aplicativo para os profissionais buscarem vagas, nós temos diversos cursos práticos, tudo que vocês não aprenderam na faculdade, a gente disponibiliza para os nossos alunos e recém-formados. Temos recursos do metaverso e uma infinidade de soluções para trazer praticidade e eficiência para o dia a dia da saúde. Hoje, nesse episódio, é um episódio, para mim, muito significativo. E acho que para o Felipe também, porque se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer novas possibilidades de vida, talvez eu não teria conhecido ele. Então, eu diria que o ProUni foi um passo importante para ter oportunidade de conviver nos espaços que ele convivia e ter encontrado essa pessoa que é muito importante na minha vida. Vamos lá, Fê. Eu agradeço. Eu acho que o ProUni, ele foi um divisor de águas na sua vida. Eu conheço sua história, conheço sua trajetória, sei a profissional e a mulher incrível que você é. Então, vamos começar esse podcast. Antes, eu queria me apresentar. Eu sei que a gente tá atingindo novos seguidores. O nosso podcast, ele tá alcançando, né? Ele tá tendo grandes saltos agora. Com certeza. Grandes visualizações, e é isso que a gente quer, né, Fê? A gente quer atingir um número grande de profissionais médicos, profissionais da saúde como um todo, e até mesmo levar a informação para a população de modo geral. Com certeza. Meu nome é Felipe, eu sou médico ginecologista e obstetra, fiz minha formação toda em Belo Horizonte, hoje atuo em São Paulo, sou médico do São Luís da Redditor e sou professor universitário, e recentemente agora estou inaugurando um espaço meu, que é o Instituto Era, que vai ser uma clínica de atendimento tanto ginecológico quanto obstétrico para as minhas pacientes, os meus colegas que estão fundando um instituto comigo. E hoje eu acho que, pra gente, né, Fê? Eu acho que é um podcast extremamente importante, porque eu acho que esse podcast, ele perpassa por tudo que eu acredito, como pessoa, como ser humano, e hoje nós vamos falar de médicos formados a partir de políticas públicas no Brasil. Isso, e nós convidamos para esse podcast duas pessoas que foram beneficiadas e que tiveram a vida transformada. Então nós vamos conversar com a Caíssa e a Camila. Falem um pouquinho de vocês, gente. Oi, gente. Meu nome é Caíssa, tenho 25 anos. Hoje eu sou médica. Formei pelas Ciências Médicas ano passado. Passei na residência de pediatria no CGP. Estou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu nasci em Vespasiano, mas hoje eu moro aqui mesmo porque fica bem mais fácil, né? É bem mais perto. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um momento bom de troca de ideias. E estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Olá, meu nome é Camila. Sou médica formada pelas Ciências Médicas também, no ano de 2022. Atualmente, eu estou estudando para fazer a prova de residência e trabalhando como médica plantonista em pronto atendimento e médica examinadora em clínica de medicina do trabalho. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite e é isso. Muito bom. E, doutoras, como que a medicina surgiu na vida de vocês? Porque a gente sabe que no Brasil é mais, não diria fácil, mas é mais confortável para uma pessoa que às vezes nasce com uma condição financeira um pouco melhor falar: quero ser médica, quero ser médico. E como que foi isso para vocês, assim, ter esse sonho, e como vocês enxergaram isso dentro do contexto social de vocês? Bom, no meu caso, nunca foi um sonho desde novinha, sabe? Foi uma ideia que me aconteceu já no finalzinho do terceiro ano.
Na verdade, eu até queria fazer outro curso, não queria fazer medicina, eu queria fazer letras, inclusive. Porque o meu pai era professor e eu queria fazer letras, sabe? Mas com o tempo, assim, eu fui mudando e no terceiro ano, por influência de amigos e de família também, eu fui pensando em ser médica. Mas claro que não foi uma decisão muito fácil, porque a gente sabe que é difícil, né? O caminho é difícil, passar é difícil e também a condição financeira também não seria, né, uma coisa muito facilitadora nesse momento. Mas foi assim, foi muito rápido, foi uma escolha mais racional mesmo do que emocional, sabe? E aí eu decidi fiz a prova do Enem, não passei de primeira, fiz a prova em 2015. Em 2016, na segunda chamada eu consegui passar, passei na Faminas e fiquei lá 6 meses. Decidi tentar Enem outra vez, porque o meu sonho era ciências médicas, e aí eu consegui passar. Mas primeiro eu passei na FASEF, fiquei lá mais ou menos uma semana, depois eu passei nas ciências médicas. E foi isso, mas não foi uma coisa muito fácil, né? Porque às vezes as pessoas perguntam: tem certeza que você quer medicina? É difícil, não vai ter tempo de trabalhar nesses 6 anos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aí. Graças a Deus. A medicina não foi uma escolha assim desde criança. Meu sonho é ser médica e tudo mais. Mas eu sempre gostei da área da saúde, da questão de querer ajudar as pessoas, sabe? E no meu terceiro ano, eu escolhi odontologia. Mas por uma questão dessa questão financeira mesmo, eu achava que a medicina era uma coisa muito elitizada. E eu pensei assim, vou fazer odontologia, que é uma questão mais acessível, né? E menos concorrido e tudo mais. Mas eu sempre pensei em fazer medicina. E aí, no meu terceiro ano, eu tentei o vestibular para odontologia. Eu passei, mas eu sempre ficava assim na minha cabeça: se eu passar em medicina, eu vou fazer medicina. Mas eu não passei de primeira, tentei 4 anos, na verdade. Essa primeira vez, aí eu passei em odonto, entrei para o curso de odonto, não cheguei a fazer nenhum período, porque lá dentro eu ficava assim, isso aqui não é para mim, eu quero ser médica. E aí eu comecei a tentar estudar, né, para continuar tentando medicina, e eu vi que a rotina não estava conciliando com o estudo. E aí eu decidi sair do curso de odonto, e aí eu tentei por 4 anos passar na medicina. Com 4 anos de tentativa, e na 4ª tentativa eu consegui passar. Então, no seu caso, foi uma questão de persistência, de sonho mesmo, de desejo. Sim. Você queria ser médica. Com certeza. Eu vejo que quando a gente parte do contexto social que pessoas que precisam de ProUni precisam, é uma luta contra nós mesmos, contra nossos próprios medos. Eu também eu formei em Direito. E o direito me deu condições financeiras de empreender na área da saúde. Mas quando eu falei que ia fazer, eu ouvi muita gente falando que eu era doida, que eu ia trabalhar para quem, que as pessoas dentro do meu contexto não iam precisar de advogado e que eu tinha que fazer um outro curso mais acessível para pessoas da minha classe social. Sim. Então é uma briga contra nós, contra as pessoas que desacreditam, contra os nossos medos. E eu ouvi isso. E se eu fosse ouvir as pessoas, eu não tinha formado em advocacia, eu tinha formado em outra profissão que eles taxavam como uma mais fácil de ganhar dinheiro. Mas a gente briga, insiste, fica 4 anos e vale a pena. E as políticas sociais proporcionam isso. A gente poder sonhar com cargos que até então não eram para nós, mas são. É para quem quer. Se você tá aí, você quer fazer um curso que você julga que é o seu sonho, é para você. Fazer o que a gente quer é para nós. E quando a gente fala de ProUni, assim, o ProUni ele é uma política pública que ele tem várias regras. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: como vocês ficaram sabendo da existência do ProUni?
No meu caso, a minha irmã, que hoje tem 27 anos, ela conseguiu também. Hoje ela é engenheira química e ela conseguiu, né? E aí foi por meio dela mesmo. Eu vi todo o processo, eu falei assim, não, eu também consigo. Então, no meu caso, foi por meio dela. Uhum. Foi questão de... Na escola mesmo, divulgação na televisão, essas coisas. Aí eu vi que era uma possibilidade, procurei saber como que funcionava e vi que eu me encaixava nas regras e tudo mais, e tentei. E quando a gente fala de políticas públicas também, você contou das questões das regras, né? E isso, ela é mutável ao longo dos anos, assim. Como faz parte de uma política, eles vão inserindo uma regra aqui, uma outra regra ali, tirando algumas. Eu queria saber de você quais eram os requisitos na época de vocês para ingressar via ProUni. Qual era o meio de entrada? O que era necessário para receber essa política pública? Era questão financeira, né? Renda, né? Tinha que ter uma renda, eu não lembro direito o corte, mas tinha que ter uma renda até um teto. E ter estudado em escola pública ou em escola particular com bolsa. Esses eram os requisitos básicos. Se não preenchessem um desses três, né? O de renda e o de escola pública ou particular com bolsa, aí não daria para entrar com benefício. E eu lembro que na minha época também a gente tinha algumas limitações, por exemplo, de reprovação. Vocês também tiveram isso? Ah, sim, de não poder ser reprovado em matéria. Sim. Exato. Que pra mim era uma grande preocupação. É isso mesmo. Exato. E aí fazia a gente... Eu, pelo menos, ficava sempre pilhada. Ai, meu Deus, se eu tomar pau aqui, lascou pra mim. Só pra eu entender, se a pessoa levasse pau, ela perderia o programa, é isso? Tem um limite, assim, não é só uma vez que você é reprovado. Acho que, assim, 2 ou mais vezes. Isso. Por exemplo, em 100% da grade curricular, na minha época, tá? Eu poderia ser reprovada em, acho que me engano, 10% das matérias. Então, é uma política que exige um bom resultado acadêmico. Sim, você não podia negligenciar de forma nenhuma. E eu queria perguntar pra vocês, meninas, isso eu sei, porque eu também vivenciei isso, assim, mas eu sei o quanto é concorrido uma vaga do ProUni, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas que não vivem isso, às vezes elas simplificam o acesso do ProUni, e é totalmente ao contrário, né? Então, assim, eu vejo que quando a gente fala de uma faculdade particular, a nota de corte, quem entra pelo ProUni é muito mais alta de quem entra pelo acesso e tem condição de pagar a universidade. Então, assim, não sei como é que foi a experiência de vocês, mas eu lembro que na minha época, quando eu estava tentando, eu entrei na faculdade em 2012, 2011. As notas eram extremamente altas, assim, ainda mais na faculdade onde vocês formaram. Eu já vi muita nota de vocês que passava em federal, por exemplo, federal mais longe, e eu queria saber de vocês como é que foi a preparação para a aprovação no vestibular de medicina. O que vocês fizeram? Se fizeram um cursinho, você contou que tentou 4 anos, mas como é que foi essa fase na vida de vocês? No terceiro ano, eu estudei por meios próprios mesmo. Pegava livro do ensino médio mesmo, porque eu fiz o terceiro ano pelo SESI, que é uma escola que eu considero muito boa e que me ajudou muito. Então, o terceiro ano eu não fiz o cursinho mesmo, não. E aí eu estudava mais pelos meus livros, mais por coisas que eu já tinha. E aí, quando eu fiz Enem, em 2015, eu não passei, que foi esse meu ano do terceiro ano. E aí, quando eu formei no ensino médio, eu decidi entrar em cursinho. Só que eu não tinha como pagar também esse cursinho. Então, eu procurei algum cursinho que dava bolsa. Aí eu consegui achar um que dava bolsa, aí eu fiz a prova para ver se eu conseguia essa bolsa.
E aí eu consegui a bolsa, fiz esse cursinho também sem pagar nada. E você fez esse cursinho onde? Conta pra gente. No pré-absoluto. Não sei se vocês... Nem sei se existe. Mas Tinha um no Barreiro. Eu acho Foi bom esse, a gente, foi esse? nesse caso, a gente Santa falar Amélia, o não sei. nome, Isso, porque... exato. Santa Amélia. Porque isso é uma coisa que é importante, um cursinho que está preparando um acadêmico, um estudante, que ele também tem uma responsabilidade social. Então, Com eu certeza. parabenizo esse cursinho pré-absoluto. porque... Olha onde você chegou hoje e tem Exatamente. uma porcentagem... Claro que tem o seu mérito, com certeza, mas esse cursinho também, ele foi um facilitador, ele abriu portas. Abriu uma porta para que Sim, eu conseguisse, e você deu seu nome, né? Exato. O cursinho, ele foi um facilitador, você tem total seu mérito, mas, poxa, que legal que instituições, eles entendem que não é só lucrar, sabe? Eles têm Exato. uma responsabilidade social. E a gente fala isso até quando a gente fala de instituições formadoras de médicos, sabe? Com certeza a instituição, ela tem uma função social e isso ao longo de toda a formação de qualquer profissional. Então eu acho isso muito legal. Quando a gente fala de nome, eu acho que vale a pena a gente divulgar. Com certeza, com certeza. E como é que foi pra você? Como eu disse, eu tentei por 4 anos. Nesses 4 anos, eu fiz cursinho nos 4. Os 2 primeiros, eu fiz cursinho particular, meu pai pagou. A gente conseguiu, né? E era mais acessível, que eu moro em Contagem. Lá, o preço era mais acessível que os cursinhos de Belo Horizonte, né? Aí eu tentei por meio desses 2 anos, não consegui. E aí, do 3º ano para lá, eu vi que estava bem difícil, né? A questão de pagar cursinho todo ano assim, e eu não poder trabalhar. E aí eu tentei um cursinho popular da UFMG. Entrei nesse cursinho popular. Lá tem muitas pessoas maravilhosas que me ajudaram demais, inclusive professores de cursinhos particulares aqui de BH, muito renomados. E tem um professor de redação lá que me ajudou demais, que foi a questão assim, que fez eu passar, sabe? Eu acho que era Como é o que ele chama? faltava. Você lembra? Lucas Marquezine. Muito bom. É bom falar porque são pessoas que passam pela nossa vida e que de alguma forma fazem a diferença. E é Demais. impressionante que a gente nunca esquece, né? Quem abriu a porta pra gente, quem ajudou a gente nunca esquece Com na nossa certeza. vida. Então, Lucas Marquezine, muito obrigado, porque se não fosse você, não estaríamos aqui falando sobre certeza. esse tema, essa questão que é extremamente importante. Com certeza. E E eu lembro que nesse cursinho, ele entrou lá e não podia ofertar o curso dele para todos os alunos. E aí a gente fez um processo seletivo mesmo, e aí eu consegui entrar nesse cursinho dele, gratuito. Ele deu o curso para alguns alunos lá e fez toda a diferença. Ele me ajudou demais. E ele conseguia que a gente tivesse algumas aulas no cursinho que ele dava aula aqui em BH, aqueles aulões de intensivo mesmo no final, da reta final. E aí isso me ajudou demais a passar no curso, sabe? E eu queria saber de vocês estão contando aí 2 histórias de muita luta. E qual foi a sensação quando vocês viram o nome de vocês aprovados no processo seletivo do ProUni para a Faculdade de Ciências Médicas? A gente sabe que é uma faculdade extremamente renomada, né? Qual foi a sensação? Eu até arrepiei agora. Que eu imagino, porque eu lembro até hoje do meu dia, quando eu falei assim, tô dentro da faculdade. Então, eu imagino pra vocês, como é que foi isso? Nossa, eu nem sei descrever, assim. É uma sensação que a gente não consegue nem falar direito como é que foi, porque foi uma surpresa, assim, muito grande, uma sensação de felicidade, de alegria, de euforia. Fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, fiquei com medo de não conseguir, de não dar certo, mas eu acho que a sensação de felicidade foi bem maior. Então, mas bateu aquele medinho, né? Será que eu vou dar conta? Tá, eu passei, mas é só o começo, né? Agora tem mais 6 anos que eu tenho que dar conta. Mas deu certo. Mas sim, a sensação eu nem sei descrever. Parece que foi ontem, assim. Eu lembro direitinho também quando eu vi o meu nome. Eu falei, sou eu mesmo? Peraí, deixa eu conferir. Confere aí, mãe. Sou eu. Muito bom. Nossa.
É uma sensação que a gente não consegue nem descrever. Eu literalmente pulei de alegria. Pulei, chorei. E foi um mix de emoções, porque, igual a Caíssa falou, a gente sente felicidade e gratidão, mas a gente fica com medo também do que virar pra frente, né? Porque esses 4 anos de cursinho, eu me sentia assim, parada no tempo. Eu falava, gente, como que vai ser? E aí minha família que me deu um apoio, assim, para poder continuar. É sempre assim, a gente... eu lembro que na minha época tinha muito estudo falando se o desempenho nosso, de alunos do ProUni, eram bom, se a gente acompanhava os outros alunos, sabe? E aí eu sempre falava, gente, é uma luta pra entrar. Quem tá aqui dentro é bom pra caralho. Porque a gente faz prova, a gente rema, a gente tem que fazer processo seletivo para entrar no cursinho, processo seletivo para entrar. Então, assim, eu sempre tive muita convicção que o desempenho dos alunos que vêm de políticas públicas era tão bom ou melhor que a galera que tava, porque isso eu não tenho nem dúvida, Fê. Isso eu vivia a faculdade de medicina, isso aí E o engraçado é que existem pessoas externas que criticam, sabe? E que elas não sabem o tanto que essa pessoa remou para estar ali e o tanto que ela é grata à oportunidade que ela tá tendo. Então, assim, por isso que eu acho que esse podcast, pra gente... Já foi uma choradeira sem fim. Mas é um divisor de águas e a gente quer mostrar exatamente isso, sabe? É muita luta, cara, sabe? Então, assim, você que é de fora, sabe, que não vivenciou isso, não critica, sabe? E o ProUni é uma política pública, a gente está falando de uma política pública, não estamos falando de partido político, exato, sabe? Mas é uma política pública essencial para o Brasil, sabe? Essencial, e ela é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Sim. E eu sabia que esse podcast ia ter uma... Não, mas é claro, e é pra ter mesmo, porque as pessoas elas não sabem disso. Eu falo porque eu sou muito amigo da Fernanda, eu sei de onde ela veio, da história de vida dela. E hoje eu tô sabendo da história de vida de vocês, sabe? E a gente quer mostrar exatamente isso. Então, é emocionante falar do apoio que a família trouxe pra gente e o apoio que vocês conseguiram com vocês mesmos, às vezes, sabe? Tipo assim, de falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou realizar esse sonho. Sim. A maior luta é contra nós mesmos, em muitos aspectos. Mas... E aí, vocês entraram na faculdade e tudo mais, e como foi os primeiros meses desse mundo novo pra vocês, assim? Como é que foi? Foi chocante. Muito volume de conteúdo em pouco tempo, muita matéria ao mesmo tempo. E eu, então, que pegava ônibus, né? Pegava 2 ônibus para vir, 2 ônibus à volta. Então, eram 4 ônibus ao dia. Então, era pesado. A rotina era muito pesada. Acordava muito cedo. Eu lembro que eu acordava, assim, umas 4h30. Tomava café, pegava ônibus 5h20 para estar aqui 7 horas. Então, a minha mãe sempre acordava junto comigo, fazia café da manhã pra mim, me levava até o ponto, me deixava lá dentro do ônibus. Tadinha, hoje ela até fala, viu, minha filha, a gente venceu, não preciso mais acordar tão cedo. Mas é isso, foi pesada, muita matéria, né, amiga? Anatomia, demais. Então, nossa, o professor começava a falar de um tanto de coisa ao mesmo tempo, cadáver, mas... Acho que é necessário, né? A gente passar por esses momentos, é necessário. A gente deu conta. Foi pesado, mas a gente deu conta, né? É o que importa. E, Camila, o que nesse pesado, o que te dava motivação, força para enfrentar o lado pesado de um curso, das adversidades adicionais que a gente tem, de pegar ônibus, de andar a pé? Nossa, eu lembro que meus primeiros... Meu primeiro 6 meses... Gente, na minha faculdade, era longe e o ônibus não chegava até a porta. Então, me deixava no meio do caminho, eu tinha que subir um morro, que era uma maratona. Vocês tinham que ver que loucura que era. E eu ia lá subindo. E aí, era nessa hora, gente, por que eu tô aqui nesse rolê? Já sei. Então, vambora.
melhor. Aí eu subia com mais força ainda. Focar no objetivo. Focar no objetivo. Então, o que te dava força? Eu olhava pra trás e via o que eu passei pra chegar até ali. E eu pensava no meu futuro também, né? Eu falava, nossa, eu tô fazendo isso aqui porque eu vou ser uma médica. E é o meu sonho que eu tô realizando. Então, todo esforço que eu tô passando por aqui vai ser recompensado no futuro. Então, isso que me dava força para continuar, porque os primeiros meses foram de muita luta. Era muito conteúdo, a rotina pesada, a gente acordava muito cedo, chegava em casa tarde. Cansada, chegava e dormia, só queria dormir. Às vezes chegava em casa... Tinha prova do outro dia. Chegava em casa para estudar ainda, tinha noites que eu dormia 2 horas. E isso não é uma rotina, assim, saudável, mas eu focava no depois. Eu falava, não, isso vai passar, isso é só temporário e vai valer a pena, tenho certeza. Dura, né? Depois a gente colhe depois. É hora de ser. Exatamente. Aí eu sempre tive isso na minha cabeça, de que o esforço que eu tô passando hoje vai ser recompensado no futuro. E meus pais sempre falavam isso na minha cabeça. Não, vai passar, vai passar. E aí a gente conseguiu. Venceram, graças a Deus. E vocês citam muito o apoio da família, né? Como que foi para vocês, o quão importante foi esse relacionamento familiar, o apoio de dentro de casa para ir nessa trajetória? Para mim foi tudo. Se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui, porque realmente a gente não tem tempo para fazer nada. A gente fica na faculdade de 7 às 7. Tinha vários dias que a gente ficava de 7 da manhã até as 7 da noite. Às vezes eu pegava até 2 ônibus, chegava em casa 9 horas da noite. Então, assim, chegava em casa com a comida feita, a roupa lavada, tudo certinho. Então, assim, se não fosse minha mãe, aqui eu não estaria aqui hoje, né? E o ombro para consolar também, né? Porque tinha dia que a gente chegava, nossa, fui mal numa prova. Tem muita coisa para estudar ainda, que a prova é essa semana. E isso. Minha mãe e meu pai, nossa senhora. É a mesma coisa. A minha mãe também. Não era nem para eu ter entrado na faculdade. Eu tinha nota para estudar em outra instituição e na Milton Campos. E eu queria outra instituição, porque era no meu bairro, conhecia todo mundo e tudo mais. E a minha mãe falava assim, não, você vai para essa outra instituição. Eu sou grata demais. A minha vida é dividida antes Milton Campos, depois da Milton Campos. Então, assim, tenho gratidão para todos os alunos de lá que me ajudaram, que me acolheram, aos meus amigos que eu fiz pra vida toda lá, mas eu não queria. Foi a minha mãe que me colocou dentro lá e falou assim, você vai estudar aqui porque o seu futuro tá aqui, minha filha. Então, eu também devo, se eu tô aqui hoje entrevistando vocês, se eu posso dizer que eu sou empresária, eu devo à minha mãe. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo também muito. Mãe, pai, amo vocês. Então a gente vê aí a importância também, né, Fê, de um alicerce familiar. Com certeza. Da importância que a gente não caminha sozinho, né? Com certeza. A gente precisa de um back, sabe? A gente precisa disso. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Exato, e o médico, ele é um profissional que ele tem diversas barreiras, né? E até barreiras psicológicas mesmo. Os empecilhos são muitos, sabe? O impacto psicológico nisso, no profissional, é gigantesco. Então, e a gente falou no nosso podcast da importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E a gente ter um alicerce legal da nossa família, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que papais e mamães aí que o filho almeja o curso médico deve entender e deve apoiar, porque é extremamente difícil. E as pessoas, elas romantizam muito a medicina. Muito. Isso é um grande problema, assim. Elas romantizam ao ponto de falar assim, você entrou na faculdade, tá tudo certo. Você entrou. E não é bem assim. A gente tem dificuldade para entrar, para permanecer nela, para sair, para entrar numa prova de residência, né? E depois
entrar no mercado de trabalho, que às vezes você sai meio perdido, assim. Então, eu acho que são muitas dificuldades e também pelo fato da gente lidar com cuidado, de lidar com a vida, de lidar com as fragilidades, com situações que a gente tem que lidar com a vida dos outros e a gente tem os nossos problemas também. A gente não ignora os nossos problemas. Então, eu acho que é um mix de emoção, sabe? Com certeza. Os pais do Felipe, por exemplo, brigam com a agenda dele o tempo todo. Quando que do meio de 350 plantão e atendimento e paciente, onde é que ele vai ver o pai e a mãe dele? Eu nem falo, assim, eu já desisti de brigar com a agenda dele. Mas a gente sabe também que o curso de medicina é um curso elitizado. Então, eu tenho plena convicção que a maioria dos seus colegas eram pessoas de uma classe social um pouco melhor, que tinham mais poder aquisitivo. Como que foi para vocês conviver com esse choque de mundos mesmo? Como é que foi isso no contexto da faculdade? Então, para mim, eu não senti muito essa diferença, sabe? Até porque a gente convivia mais com, né, Camila? Gente que era pobre igual nós. Mas, claro, na nossa sala tinha muita gente com poder aquisitivo muito grande, mas a gente nunca sentiu eles discriminando a gente de alguma forma, não. Graças a Deus, foi um convívio muito bacana, tranquilo. A gente tem amigos muito próximos que realmente têm um poder aquisitivo muito grande, mas eles até ajudavam a gente muito. Assim, a gente tem amiga que tem carro e tudo, então dava carona a gente, ajudava muito a gente nisso. Tinha casa própria lá perto, então a gente ficava lá na casa deles. Então, graças a Deus, a gente nunca sentiu muito, sabe? Essa diferença de poder aquisitivo. Foi um convívio até que tranquilo, né? A gente teve muito apoio. Muito. E isso ajudou demais, demais. Porque a gente entra pensando, nossa, só vai ter gente rica na minha volta. O que eu vou fazer? É claro que a gente abdicava de certas coisas, né? Assim, de lazer. Em questão de lazer, a gente abdicou de muitos passeios com amigos. Porque era coisa que a gente não tinha condição de pagar. Mas isso não prejudicou em nada na questão da faculdade mesmo, sabe? O convívio, eles entendiam, o convívio era super bom, né? Inclusive essas festas, assim, a gente não ia muito. Internet. Festa da faculdade era tudo caro. Eu só fui nesse último ano, porque era muito caro pra mim. Festas da faculdade. No episódio passado, eu contei a minha tática. Eu entrava pros times. Entendeu? Recebi desconto. Recebia desconto. Aí teve um ano que eu tinha 0 dinheiro. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas a gente banca pra você ir. Pronto. Então, a gente não tinha tempo de fazer esporte. Acho que era isso, né? Não. É porque era tudo aqui em BH. Aí a gente morava longe, a gente tinha que deslocar. Eu até tentei entrar para um esporte, mas não deu certo. Não deu certo. Mas a rotina era muito pesada, não dava. E eu descobri que a Fê era jogadora de xadrez. Exato! Foi o que me destacou. E ela tava no Jurerê Internacional, lá jogando xadrez. Então, aí foi o que eu fazia pra... Sim. Porque assim, eu entrei muito crua. E aí eu fui vendo também o quanto é bom ter poder aquisitivo. Eu falo que estudar num lugar e conviver com pessoas que tinham mais condições me dá mais gana ainda. Porque eu vi assim, cara, é bom poder fazer as coisas, poder ter mais conforto. O dinheiro proporciona... E eu sei que tem muita gente, principalmente da nossa classe social, que tem até medo de falar que gosta de dinheiro, que tá na luta por dinheiro. Mas tá mesmo, que é muito bom, gente. Eu vi que era bom pra caramba. E eu falei assim, enquanto eu não tenho condição de ganhar dinheiro, eu vou arrumar outras alternativas de estar onde essas pessoas estão proporcionando, vivendo a vida. E eu fui pra Jurerê jogando xadrez. E eu acho que a nossa mensagem é passar que todo mundo tem direito de receber uma oportunidade que é transformadora na vida. Então, assim, eu sou eu sou uma pessoa admiradora do ProUni, porque o ProUni, ele é uma política pública, a gente não está falando aqui de partido político, deixando isso bem claro. Ela é uma política pública que ela é transformadora. E a Fê já falou uma expressão comigo que eu concordo muito com ela. Ela é uma política de desmame, certo? Porque a partir do momento que o jovem ele recebe essa política pública, ele
ele quebra um ciclo social, sabe? Ele para de reverberar um ciclo, porque ele não vai ser dependente dessa política daqui a uns anos. Então, assim, a política, ela proporciona um crescimento extraordinário no profissional, e a gente fala para além do curso médico, para as outras profissões, né? É uma política pública que proporciona educação, e isso ninguém tira. E isso gera um crescimento, inserção no mercado de trabalho, independência financeira, uma aplicação social dessa política. A gente retorna essa política para a população, né? Nós tornamos profissionais que vão exercer a profissão e retornar isso para a sociedade. Com certeza. E, para além disso, a gente gera um ciclo retroativo. Quando eu falo isso, ciclo retroativo, porque permite que o jovem que formou, que estudou, consiga atingir uma nova categoria de salário, por exemplo, e isso reverbera até para o cuidado com os pais, sabe? Os pais que apoiaram, os pais que incentivaram. Não sei como é que foi isso na vida de vocês. Vocês enxergam essa política pública como divisor de águas de vocês e talvez semelhante a essa perspectiva que eu tô falando? E até mesmo para a família de vocês, assim, de alguma forma vocês também ajudam, ou seja, o que vocês ganham hoje, que o poder aquisitivo do médico não é o que se imagina, não tem ninguém rico, mas tem alguém, vocês têm um poder aquisitivo muito melhor. Vocês veem isso na vida de vocês e da família de vocês? Com certeza, assim. No meu caso, eu fui a primeira médica da família toda, então foi com certeza uma quebra de paradigma, né? Porque a minha família é uma família pobre, né? E a gente nunca imaginaria que teria um médico formado, né? Então, graças a Deus, né? Hoje eu sou médica e eu percebo que eu consigo dar uma vida melhor para minha mãe e para a família dela toda. O meu irmão, por exemplo, ele tem 12 anos hoje. E eu consigo ajudar a pagar uma escola boa, consigo pagar livros, igual essa semana eu paguei vários livros, assim. Então, assim, eu achei muito, muito importante, porque mudou a minha vida e tá mudando a vida dele também. Eu tô conseguindo mostrar a ele que a educação consegue salvar a nossa vida, sabe? Consegue transformar a nossa vida de uma forma muito importante. Eu acredito, assim, que se não fosse eu, ele estaria em alguma escola pública que talvez traria para ele outros problemas, né? Que não seria uma coisa tão boa igual uma escola particular, que eu consigo pagar livros para ele, que ele consegue ler. Então, assim, a minha vida transformada alcançou a vida da minha família e está alcançando de uma forma maravilhosa. E pra mim, pode ser uma coisa que não é, assim, pra vocês pode ser uma coisa que não é tão grande, mas eu já consegui levar minha mãe pra passear, eu já paguei almoço pra ela, então só de conseguir fazer isso, pagar um almoço pra todo mundo, assim, eu convido a família inteira, vamos lá, todo mundo junto. E foi muito gostoso, assim, eu gosto dessas coisas e é surpreendente o quanto que mudou minha vida e tá mudando a vida de todo mundo junto, sabe? Puxa, todo mundo. Pra mim não é nem um pouco pequeno, porque as mesmas sensações quando eu levei minha mãe a primeira vez pra almoçar, esse ano eu vou levar ela a primeira vez pra uma viagem internacional. Olha só. Então, assim, é um negócio muito doido, mas quando eu fico mais feliz realizando o sonho da minha mãe do que os meus. E é só a educação que me deu isso. Então, pra você, é a mesma coisa quando eu levei minha mãe pra almoçar. Levei todo mundo também, de vez em quando eu faço isso. Então, assim, são pequenas coisas, mas pra gente é uma vitória muito grande, muito grande. A Carry On que tá aqui foi ideia da minha irmã, que é da área da tecnologia. E ela só teve a oportunidade de ter tempo para pensar no projeto, de colocar uma empresa de tecnologia de forma viável, porque eu tive a oportunidade de dar essa tranquilidade para ela dentro de casa, dela ter o que comer, dela ter tempo para estudar, tempo para fazer as coisas. Então, assim, é um transformador de um ciclo todo, que antes ela teria que estar se preocupando em se manter, em sobreviver, e ela conseguiu ter tempo para estudar e fazer as coisas acontecerem. Então é muito significativo. E para você, Camila?
Conta um pouquinho. Eu já tô emocionada. Eu tô aí, vai ter que pegar o Só pause de aqui. escutar. Porque vai passando um filme, né, na cabeça da gente. Porque no curso de medicina não tem como a gente trabalhar e ajudar a família, né? Eles reviram a vida para poder manter a gente na faculdade. E ver isso durante aqueles 6 anos. E mais os 4 de preparação antes, né? Aquilo me deixava angustiada, mas ao mesmo tempo eu falava, quando eu formar, sempre tive o sonho de poder ajudar minha família, colocar minha família numa condição de vida boa, poder sair com eles e poder pagar um almoço bom e não preocupar com questão financeira mesmo, sabe? Hoje eu consigo pagar plano de saúde para os meus pais, que eles nunca puderam pagar. Porque é muito caro, né? É muito caro. E isso já... Nossa, eu fico muito grata mesmo a tudo que eles fizeram por mim. E, literalmente, esse período da minha vida de formação foi um divisor de águas. E ser médica hoje... me proporcionou uma condição de vida para mim e para minha família muito boa, que eu considero muito boa. Eu poder ajudar meus pais no que eles precisarem hoje em dia, isso é muito gratificante e eu nunca vou esquecer de tudo que eu passei, de tudo que eles fizeram por mim, sabe? E família é base de tudo, né? E eu vou ajudá-los no que eles precisarem daqui para frente, porque eu sempre vou lembrar de tudo que eles fizeram por mim. Eles merecem muito mais do que eu possa dar hoje, mas eu vou fazer de tudo para poder dar o que eu posso e proporcionar uma vida digna para eles, não que eles não tiveram antes, né? Mas tudo na medida do possível a gente vai seguindo. Com certeza. Eu percebi que eu venci na vida quando eu levei minha mãe para fazer compra e a gente não precisou fazer conta de preço das coisas. Tipo, que ela quisesse levar dentro do supermercado, teria condições de levar. E aí você vê assim, cara, nossa, pode dar tudo errado daqui para frente. Eu já venci. Acabou. Se eu tiver condição da minha mãe no supermercado e não precisar levar calculadora, já venci. Acabou. E são coisas pequenas, mas que pra gente tem um significado absurdo, assim. Que fala assim, cara, tá bom. Tá ótimo. E quando a gente se depara nessa história de luta, de conquista, eu queria saber de vocês uma questão pessoal, assim, mediante essa história de lutar, de ter uma questão social envolvida também, vocês acham que a formação de vocês e o olhar para com o paciente, ele é um olhar diferente? Com certeza. Eu fico vendo essas coisas assim, às vezes a gente se depara com um paciente que está passando por uma enfermidade e a gente vê que tem relação com a questão social também. Aí a gente para e pensa, pode estar passando por algum problema na família, que eu já passei, e isso pode estar refletindo no que ele está passando hoje, na doença que ele está tendo hoje. Muitas vezes eu já perguntei e veio aquele desabafo. Aí eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente entende o que a pessoa está passando e entende o que pode mudar, o que a gente pode ajudar mais, além de dar um remédio, além de dar aquela assistência médica ali mesmo, sabe? E eu acho que o paciente, quando ele olha pra gente e vê que a gente passou por coisas semelhantes que ele se sente mais acolhido. E isso faz toda a diferença num tratamento. Camila, e a gente já conversou isso no podcast passado, que a gente faz um divisor de águas entre um profissional, porque a gente sabe que hoje a medicina, a gente está formando um número grande de médicos. Então, quando a gente está lidando com um N grande, a gente encontra diversos tipos de profissionais. E a pauta principal é que
que divide o profissional entre profissional ruim, mediano, excelente, o que mais chama atenção é uma característica em si que chama-se empatia. E isso transforma um profissional de um profissional médio para um profissional excelente, sabe? Porque a gente está lidando com vida, a gente está lidando com um ser humano. Sim. Medicina não é matemática, não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana e social. Você acha que você ter essa trajetória, ela te dá essa característica? Com certeza, eu acho que a gente vem a empatia sem a gente perceber, né? A gente se depara com uma realidade, assim, às vezes realidade que a gente não teve. E a gente olha assim, nossa, tem pessoas que estão precisando mesmo de ajuda, questão social, questão de saúde, e a gente poder reconhecer isso faz muita diferença. E talvez até um gás pra gente correr atrás pelo bem da pessoa, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a medicina, ela tem um para além da assistência médica naquele momento. As pessoas não sabem isso, mas assim, o médico, ele tem uma função social muito grande de preencher documento, de ir atrás da assistente social, de abrir processos burocráticos em prol da melhoria daquele paciente. Uhum. Então, só para contextualizar para vocês, muitas vezes o médico, além da responsabilidade do plantão, de atender o número de fichas, alguns casos sociais, a gente tem que abrir processos, a gente tem que preencher mil documentos para a gente dar entrada em alguma situação que não é certa, né? E isso exige tempo, exige dedicação e exige muitas vezes vontade do profissional em mudar aquela realidade. Com certeza. E não é todo profissional que para o seu tempo para falar assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que abrir um protocolo, eu tenho que acionar isso e falar assim, não, eu vou só tocar as fichas, eu vou só seguir o fluxo. E a função do médico não é essa, sabe? A função do médico é muito mais que tocar ficha em pronto de atendimento. Eu falo isso por mim, porque recentemente eu tive um caso, eu estava de plantão, e eu peguei uma adolescente grávida, e ela era muito nova e eu lembro que era um caso que perpassava muito mais pela assistência gineco-obstétrica, tá? Era uma questão social. E ninguém que estava ao meu redor queria parar o tempo para acionar assistente social, abrir um boletim de ocorrência pela situação que a gente estava vivendo e assim... Porque, às vezes, a rotina do plantão é muito volume, sabe? Mas é exatamente o contrário. A gente tem que parar, porque se a gente para e investe nessa questão social, a gente transforma a vida de uma pessoa, a gente quebra um ciclo. E o médico, ele tem que entender que, na sua formação, ele tem uma responsabilidade social e que a gente tem esse cargo, a gente tem essa função, porque a gente se depara muitas vezes com o mais precioso que tem na vida do ser humano, que é a intimidade. O paciente, quando ele entra dentro da gente no consultório, ele conta coisas pra gente que ele jamais contaria pro melhor amigo. Com certeza. Então, a gente tem uma função social sobre isso, a gente tem acesso a uma energia, a gente tem acesso a segredos. Eu falo que o médico, para ser um bom médico, ele tem que ser um bom ouvinte, sabe? Por que ele é um bom ouvinte? Porque ele está no momento que ele escuta 1 zilhão de histórias, sabe? E ele tem que saber filtrar muitas vezes e onde ele vai agir, que muitas vezes ele não vai agir numa receita médica, sabe? Talvez a receita médica naquela consulta é a última coisa que ele precisa. Com certeza. Então, eu faço essa reflexão, esse pensamento a partir do momento das coisas que a gente está levantando aqui. Acho que isso fugiu totalmente do escopo. Não, eu acho que fugiu não, porque é isso. Eu acho que vocês formam com uma bagagem social e de entendimento de mundo muito maior.
muito maior para atender e tudo mais. Então, até nisso é de se incentivar a formação de novos profissionais. Primeiro salário, primeira graninha que entrou na conta, você fala assim, agora o negócio vai ficar bom. O que vocês compraram, assim? Qual foi o luxinho que vocês se permitiram? Primeiro de tudo, eu assustei quando eu vi, porque eu nunca tinha tido tanto dinheiro na conta. Eu falei, nossa Deus, agora pronto. Mas eu acho que foi roupa. Eu comprei muita roupa. Esse blazer aqui, por exemplo. Achava muito chique. Eu falei, não, tem que ter um blazer, né? Agora médica e tudo. Aí, Com certeza. E a honra que ela veio pro podcast com blazer. Exatamente. Chique demais. E você, Camila? Eu falava que, lá em casa, eu falava assim com meu pai, meu primeiro salário, eu vou comprar aquela picanha pra gente fazer um churrasco bem daqueles dos sonhos. Aí, comprei. E comprei uma bolsa também, que eu tava precisando. Falei, não, eu preciso comprar essas coisas assim, que eu tava querendo comprar há muito tempo e meu primeiro salário eu falei, meu Deus, o que eu vou comprar? Aí eu comprei coisas que eu estava precisando mesmo, mas que me foram muito úteis, né? Com e certeza. O luxinho foi o churrasco. Maravilhoso, maravilhoso. E meninas, pra terminar assim, como que vocês se enxergam daqui pra frente? Acho que as coisas difíceis passaram. Tenho certeza que vocês vão ter um futuro excepcional pela frente. Acho que agora os outros desafios é como permanecer nesse padrão de vida, como fazer o dinheiro render e tudo mais. Então, como que vocês enxergam um futuro bom daqui pra frente? Eu me enxergo formando em pediatria daqui 3 anos. Me enxergo, assim, tranquila, né, daqui uns tempos. Eu sei que não acabaram os problemas todos, que ainda tem alguns, né? Lógico, sempre vai ter algum problema, mas os problemas são melhores hoje do que eram antes. Sempre vai ter alguma coisinha, mas agora eu acho que a gente é madura o suficiente, tem recurso, então as coisas acabam que ficam bem mais fáceis do que eram antes. E é isso, eu acho. A vida fica mais fácil com dinheiro? Mais tranquilo. Super. Com E não tem vergonha de falar isso, né? Não tem que ter vergonha de falar isso. O dinheiro realmente é um facilitador. Ninguém vive sem ter, né? Então, é uma coisa que a gente precisa mesmo. E tem que correr atrás, continuar correndo atrás pra continuar bem, assim, tranquilo. E Camila, e você? Como você se projeta daqui a um tempo, assim, sonho de carreira, de realização, daqui, sei lá, 5 anos, vamos botar assim? Eu me vejo como ginecologista obstetra. Tendo meu consultório e, se Deus quiser, eu quero montar uma clínica de saúde da mulher, ter minha família, minha casa. Acho que isso é o meu alicerce. Vou te levar para São Paulo comigo, hein? Mas é isso, eu acho que o futuro de vocês é esse, com certeza, sabe? Eu não tenho dúvida diante das profissionais que estão diante da nossa frente, né, Fê? Com certeza. Eu acho que o futuro de vocês é esse, sabe? E para além de profissionais, seres humanos incríveis que vocês são. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar no agora, além do futuro, que o futuro é uma projeção, né? Eu queria que vocês soubessem que vocês devem obrigatoriamente ter na vida de vocês agora orgulho do caminho que vocês traçaram. Porque isso é único. E eu tenho certeza que as médicas que estão diante das nossas lentes das nossas lentes são profissionais incríveis, sabe? E que o Brasil, ele precisa disso, sabe? Porque o Brasil é um país diverso. Ele é um país enorme,
e que ele tem diversas classes econômicas. E a partir do momento que a gente dá uma oportunidade para uma pessoa... Porque o que eu acho que falta no nosso país é oportunidade, sabe? Com certeza. E quando a gente dá oportunidade para quem merece, para quem dedica, para quem tem um sonho, para quem tem um propósito, ela é um divisor de águas na vida das pessoas, na vida da família. E o que eu gosto do ProUni eu sou apaixonado por políticas públicas. Eu acho que acho que quando a gente pensa em governo, quando a gente pensa em Estado, a gente tem que governar para quem precisa, né? Eu acho que isso é uma questão, é o que eu falo, não é partidária, é do que eu acredito por mim. A gente tem que governar para quem precisa, né? Então, quando eu me deparo com medidas assistencialistas, né, e sociais, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por isso. Porque eu acho que é isso. E a gente está diante aqui de duas pessoas que tiveram uma oportunidade e, a partir dessa oportunidade, tiveram a vida... Transformadas. É exatamente isso, assim, transformadas. E eu fico muito feliz de ter feito esse podcast com vocês. Eu me sinto honrado como pessoa da Fê ter me dado essa oportunidade, de a gente ter construído Plantões que Marcam juntos, né? Porque a gente quer mostrar a realidade, né, Fê? A gente não quer mostrar um mundo utópico, sabe? Da medicina, que a medicina não é isso. E quando a gente fala em entender diversas realidades, a gente tem que entender que tanto a residência médica quanto a faculdade em si, ela tem que mudar algumas coisas. Porque o perfil do médico hoje, ele está mudando e ele tem que mudar, sabe? É obrigatório. E eu debato muito com isso porque vocês estão entrando, você já está na residência, você vai entrar agora em GO e a gente lida com uma realidade um pouco dura, sabe? E assim... o médico, depois que ele forma, ele tem contas para pagar, ele tem a família para ajudar e muitas vezes a residência médica, ela não permite que o profissional trabalhe fora, por exemplo. A gente tem algumas legislações, por exemplo, que fala que a residência médica é dedicação exclusiva, sabe? E isso é um grande problema e é uma coisa que a gente tem que debater, é uma coisa que a gente tem que revisar, porque com a bolsa que o residente ele recebe, a carga horária básica dele é 60 horas por semana. Detalhe, básica. E essa carga horária extrapola inúmeras vezes. E isso chega a ser desumano com um profissional e a gente tem diversas situações, diversos debates para a gente conversar sobre saúde emocional, saúde orgânica mesmo, o profissional tá ali. A questão da qualidade do serviço que a gente presta para a população, fazendo esse número de horas absurdas, e também da questão econômica que o profissional ele é inserido com uma responsabilidade social prévia, pessoal, que ele tem, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que rever, isso é uma coisa que eu acho que eu bato o pé sempre, porque... o médico, muitas vezes, ele sai da cidade onde ele mora para realizar esse sonho. Ele vai para outro estado, para outra cidade, tem que pagar aluguel, tem que pagar... Tem que ajudar a família. Tem que ajudar a família, tem a questão da própria alimentação, que o custo de vida ele aumenta muito pelo fato de você viver no hospital, é aquela coisa sempre comida pelo iFood, sempre... uma comida facilitada pelo fato de... Não ter tempo. Do ter tempo, né? A gente não tem tempo. E eu bato isso muito de pé, muito, muito firme, porque a gente precisa mudar. Porque a qualidade da formação médica não está
para suprir um sistema de saúde falho, sabe? A gente tem muita coisa para mudar e o fato da gente centrar essa responsabilidade do médico residente, isso é muito errado. E o médico residente, ele tá ali para se especializar, ele tem que ter um tempo para estudar, ele tem que ter um tempo para apresentar um trabalho, exatamente, fora, aumentar o rendimento dele e ganhar por fora e essa realidade muitas vezes a gente não atinge, porque o médico residente muitas vezes ele tá para cobrir um furo na assistência, sabe? Que a gente tem que mudar isso, assim. Então, se isso for para chegar para alguém que vai escutar essa história, é necessário. Eu fiquei até sem... É necessário porque eu vivi isso, sabe? Tipo assim, eu vivi isso a ferro e fogo e eu falo por mim, assim, meus pais, eles me proporcionaram grandes coisas, eu fui muito privilegiado em muitos aspectos, mas a partir do momento que você forma, você corta certos cordões umbilicais, e até sociais mesmo. A pessoa acha assim, olha, você formou, você é médico, você tem total convicção de tocar a sua própria vida, e não é assim que a gente vê na prática. Então eu acho que isso é uma mudança que a gente tem que rever, que a gente tem que repensar, a gente tem que pensar na assistência que a gente está pregando para os nossos pacientes, os médicos que a gente está formando. Eu acho que é quebrar um pouco o paradigma de que só pessoas ricas fazem medicina, então elas podem ficar por conta, por exemplo, de fazer residência 3 anos e ganhar um dinheiro que vai ser complementado pela família. Então, acho que já está sendo revisto, já está abrindo mais vagas de residência, igual vai começar a abrir no meio do ano. Sim. Então, colocar mais residentes para que a carga horária não fique tão pesada. E eu nem falo aqui de aumentar o valor da residência, porque a gente sabe que o quanto é oneroso para o Estado também que paga. Mas dar a oportunidade do profissional fazer a residência, mas também conseguir trabalhar. Sim. E aumentar a renda dele, porque vai ter vaga de trabalho, sempre tem. E eu gostaria de encerrar esse podcast falando que sonhem, assim, acreditem. Por mais que você nasça num contexto um pouco mais difícil, é possível ser médico, é possível ser advogado, é possível ser astronauta. Corre atrás e acreditem que todos os espaços são espaços possíveis de serem ocupados. Por mais que sejam difíceis, vai ser difícil, não estou romantizando aqui não, vai ser pauleira, mas a gente tem que acreditar, saber que às vezes as dificuldades fazem a gente mais forte e a gente ganha espaços mais rápido também, porque a gente já vai calejado, então tem muita coisa que alguma pessoa não vai querer fazer, você vai fazer e vai se dar bem. Então acreditem que é possível. Tem 2 pessoas aqui que além de serem vencedoras por si só, são mulheres. Então mulheres, também é possível ter uma carreira de sucesso, de ter o próprio dinheiro, de não depender de homem pra nada. Então assim, mas que eu digo que eu não tô rivalizando não, tá, gente? A gente precisa de homem pra casar, quem gosta de homem, obviamente, pra casar, pra ter filho, mas que a gente não precisa disso pra se manter, que é uma escolha, né? A gente vem de às vezes nossas mães, nossas avós casavam como uma escolha mais comercial, às vezes, pra sobreviver, e não por amor, que hoje as mulheres podem poder escolher casar por amor, porque dinheiro não é o problema. Então, gente, vou terminar com vocês falando a mensagem que vocês querem passar para as pessoas que nasceram no mesmo contexto de vocês e hoje estão enxergando a possibilidade de ter uma vida muito melhor. Eu quero dar uma mensagem também. Pode falar. Eu queria agradecer imensamente por vocês terem topado participarem do Plantões que Marcam, que é uma iniciativa da Carry On, expor um pouco da vida de vocês. Eu acho que isso não é fácil, exposição é muito difícil, mas eu queria que vocês soubessem que a partir do momento que vocês toparam, né, participar do nosso podcast, vocês fazem parte da nossa história, sabe? Em todos os aspectos, assim, em questão de empresa, em questão de amizade, e a gente tem uma relação muito boa, né, Fê? Com certeza. Com todos os profissionais que sentam nessa cadeira, que estão aqui nessa mesa, e é isso. Eu meio que cortei a Fê, a gente já tinha combinado que eu tava com essa mania, mas é isso. Eu acho que talvez, pra finalizar, né, Fê, talvez
uma mensagem, assim, para os jovens que talvez almejam para uma vaga no curso de medicina, que talvez acham distante pelo fato de não terem condição de pagar uma faculdade, né? E que talvez estudaram em escola pública ou então uma escola particular com bolsa. O que vocês falariam para esse jovem de 18, 19 anos, né? Que tá lá na luta? O que vocês falariam para esse adolescente, esse jovem? A primeira coisa que eu falaria é para não desistir, com certeza. Porque passou pela minha cabeça muitas vezes em desistir. E o apoio das pessoas é muito importante nesses momentos, né? E eu acho que esse podcast aqui é muito importante por conta disso. A pessoa que ouvir a história e ver que a gente conseguiu, vai ver que é possível, sim. É difícil, o caminho mas eu acredito que nada na nossa vida é impossível. Então, não desista e corra atrás dos seus sonhos, não menospreze nenhum sonho que você tem. Corra atrás que você pode conseguir. O caminho vai ser difícil, mas a recompensa é maior quando você atinge aquele sonho. Então, não desista. E você? Bom, eu queria falar que eu sou filha de professores, minha mãe é professora, meu pai era professor também, ele faleceu, mas era professor. A minha irmã também é professora e eu acho que a educação realmente salva vidas, te faz fugir de vícios, de problemas que talvez você possa ter na sua vida, te encoraja a ser melhor, da melhor forma possível. Então, assim, gente, optem sempre pela educação, busquem ser pessoas melhores a cada dia. E eu já tive 18 anos, 17 anos, eu já pensei que não daria certo. A gente pensa mesmo, dias ruins vão vir. Sempre vai ter algum dia ruim, mas o dia bom vai vir também. Então, foca no seu dia bom, foca que vão vir dias melhores e que vai dar certo, vai valer a pena. E, assim, acreditem em vocês mesmos, assim, busquem o de melhor que vocês têm, vejam a história de vocês, tudo que vocês passaram e acreditem que a gente tem um potencial muito grande dentro da gente, sabe? Você só tem que achar onde é que tá esse potencial e acreditar em vocês mesmos. Porque vocês são capazes de fazer tudo que vocês querem. Assim, é possível. É só acreditar que é possível e agir também, né? A gente tem que agir e procurar ser melhor a cada dia e buscar. Então, assim, lutem muito, muito, porque vale a pena, assim. Uma hora vocês vão ver que vai valer a pena, vai ser muito bom. E é isso. Muito bom, gente. Muito obrigada. Encerramos. Obrigada, Show de bola. Foi ótimo. Foi ótimo, gente. Muito bom. Ai,